O evangelho de hoje é Mateus 23, do 13 ao 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando consegues, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Neste evangelho, Jesus abre os olhos de todos os que se propõem a difundir o reino de Deus, mas agem com hipocrisia e discriminação. Assim, ele admoesta aos guias, aquelas pessoas que estão à frente dos projetos de edificação do reino, porém, estão longe de fazer a vontade de Deus e não usam de misericórdia. Nós também podemos avaliar se somos guias cegos quando queremos atrair alguém para seguir Jesus e depois que conseguimos, pomos obstáculos para o seu crescimento espiritual por causa dos formalismos, das leis e de outras invenções. Quando dizemos que somos evangelizadores e anunciadores da palavra de Deus, no entanto, impedimos que as pessoas assumam um papel importante na edificação do reino de Deus porque não queremos perder a posição. Esquecemos o que é mais importante, o que é essencial e nos apegamos ao secundário. O essencial é o amor, é o acolhimento, é a misericórdia. Por isso, precisamos estar atentos quanto às nossas atitudes com os que se convertem ao reino de Deus. Assim como os fariseus e os mestres da lei, nós podemos estar fechando o reino de Deus para os que estão iniciando, com a nossa vaidade, orgulho, inveja e egoísmo. Assim, fazendo, seremos os mais dignos da ira de Deus e seremos apelidados também de guias cegos e insensatos. As perguntas de hoje são: qual seria a atitude que nós poderíamos tomar e que fecharia o reino de Deus para as outras pessoas? Você sabe compreender o erro das pessoas quando elas estão no início da caminhada? Você gosta de censurar as outras pessoas? Você que tem mais tempo de caminhada se sente superior
àqueles que estão chegando? No Evangelho de hoje, entrecortado de lamentações pela dureza dos fariseus e mestres da lei. Ai de vós! O Senhor nos adverte contra duas coisas. A primeira é o pecado em que, de modo principal, incorreram esses homens. A segunda é um dos vícios que deste pecado decorrem por sua própria natureza. Pois bem, o pecado em que caíram os fariseus, valendo-lhe as duras palavras de Jesus, é a soberba, um desejo desordenado da própria excelência. A soberba, fundada em uma da distorcida apreensão, quer dos próprios méritos, quer dos defeitos alheios, costuma manifestar-se de 4 maneiras. A primeira, quando pensamos ser nós, e não Deus, a fonte dos bens que possuímos. Quando, mesmo reconhecendo que tudo vem de Deus, pensamos tê-lo conseguido unicamente por mérito nosso. Quando julgamos ter o que não temos, ou num grau muito superior àquele em que o temos. Quando desprezamos aos outros, mas queremos ser tidos em alta conta. Mas não é menos certo que, graças à nossa inclinação ao mal, cometemos com muitíssima frequência atos de soberba incompleta, que, embora não passem em regra de culpa venial, não deixam de ser um verdadeiro pecado e um dos mais perigosos, por ir enraizando em nós uma tendência vinda de berço que, se não for combatida, pode tornar-se causa certa de condenação. Da soberba, por sua vez, nasce o vício da hipocrisia, que consiste em querer manifestar a própria excelência, mascarando-a com aparências de virtude. Eis porque Jesus repreende os fariseus nesses termos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Por parecer de uma reta apreciação de si mesmo, o soberbo não vê com justa medida nem as próprias qualidades, nem pode aceitar as dos outros, que lhe parecem um assinte à sua própria grandeza. Por isso, tem necessidade de rebaixar os demais, exibindo-se como superior a todos. E este vício, tão pernicioso, que começa às vezes com a dissimulação de um pequeno defeito, pode crescer a tal ponto que o homem acabe perdendo a própria personalidade, encoberta sobre as máscaras de uma personagem que talvez engane o mundo, mas não pode enganar a Deus. Contra tão uma raiz e tão podre fruto, peçamos a Deus que nos conceda a graça de nos conhecermos à luz da sua verdade. Tenhamos sempre diante dos olhos os pecados da nossa vida passada, antes de nos convertermos. Consideremos fracamente o variadíssimo gênero dos defeitos que possuímos. Reconheçamos que todos os dotes de que nos poderíamos orgulhar não são senão dons de Deus, a serem postos ao serviço dele.
tampouco nos esqueçamos de contemplar frequentemente a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E, enfim, como bons discípulos, ponhamos em prática o que nos ensina o Mestre. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas.